Olá, olá, meus amores! Como vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim, que vocês estejam todos na santa paz do nosso Jesus Cristo. A paz de Deus a todos vocês, a paz de Cristo, Shalom. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora Gemília. Vamos aqui para um vídeo da Palavra de Deus, né? Faz tempo que eu não faço a leitura, no sábado eu não consegui fazer, é uma correria, domingo é uma correria. Então vamos aqui fazer hoje. O último vídeo da Bíblia eu fiz a segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Vamos iniciar aqui em Epístola do apóstolo Paulo a Tito. É um livro bem curto, são só 3 capítulos pequeninos. E eu vou aproveitar também para fazer a Epístola do apóstolo Paulo a Filemon, porque também é um capítulo, 2 capítulos. São curtíssimos, né? E já tá chegando no final do ano, hoje é dia 17 de dezembro de 2025, né? Mas o ano tá se encerrando. Glória a Deus, nós estamos aqui, né? E quando leres a Bíblia, que eu vou sempre falar para vocês, tenha caráter para com Deus e temor a Ele, para você não pegar a Bíblia e fazer a seu bel prazer. Então, gente, bora para a leitura. E Tito se inicia assim. Primeiro de Tito, prefácio e saudação. Primeiro, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus. E o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Encargo de organizar a igreja de Greta e reprimir os falsos doutores. Por esta causa te deixei em Greta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreender-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, e reprovados para toda a boa obra. 2. Exortações aos velhos, às mulheres, aos mancebos e aos servos. Tito deve ser ele mesmo um exemplo em tudo. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não
não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem os seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os mancebos, a que sejam moderados. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. A graça da salvação há de manifestar-se a todos, e Tito deve falar dela. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbrias e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. 3. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhe obedeçam e estejam preparados para toda a boa obra. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando a toda mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel à palavra, e isso quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens, mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertindo e peca, estando já em si mesmo condenado. Recomendações particulares, saudações. Quando te enviar Artemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhe faltes. Os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Saudam-te todos os que estão comigo, sauda tu os que nos amam na fé. A graça seja com todos vós, seja vós todos. Amém. Aqui termina o livro de Tito. Vamos aproveitar que é curto e vamos fazer a leitura de Epístola do Apóstolo Paulo a Filemon. Prefácio, saudação e ação de graças. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa irmã Ápia, e a Aquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações.
ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recreadas. Paulo intercede pelo escravo convertido Onésimo, que tinha fugido a seu senhor. Pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. Todavia, peço-te antes por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar. E tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor? Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E, se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que tive. Comunicações particulares, saudações. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saudam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. E aqui nós terminamos a epístola de Filemon. Aqui é Paulo, quando estava preso, mandando as cartas, né? As epístolas para orientar o povo, como, né, deveria servir a Deus. E todos nós sabemos que Paulo, lá, antes dele ter o encontro com Cristo, indo para Damasco, né? Ele perseguia os cristãos e matava os cristãos. Tanto que, né, que foi apedrejado Estevão. Estevão perdoou quando ele estava sendo apedrejado. Então a gente vê, e a Bíblia fala que com espada, quando a gente mata, com espada nós merreiremos. E a gente vê que Paulo matou muito cristão e prisionou. E aí ele morreu decapitado, né? Lá em Roma, não sei onde. Acho que eu tenho que ver aqui, mas não sei se foi, né? Mas ele foi decapitado pelo Império Romano. E aí a gente vê, né? Que ele estava perseguindo os cristãos, ele teve um encontro com Deus, né? Que ele caiu lá do cavalo lá e ele ficou cego um tempo. Daí foi um profeta lá e, né, Deus mandou um profeta lá, ele saiu da cegueira e ele virou um propagador do Evangelho de Cristo, levando Cristo a todas as coisas. Então, gente, esse é a leitura dos capítulos de hoje, né? Vamos ler a Bíblia, gente, que isso aqui é muito bom, né? A Bíblia, ela contém as bênçãos daqueles que foram fiel a Deus e as maldições daqueles que foram infiéis a Deus, foram contra Deus. Então, e quando você for ler a Bíblia, entra no seu quarto, uma hora, porque você ler a Bíblia, você tem que estar paz, silêncio, né? E pede a Deus sabedoria que Ele vai te dar, né? Então, se vocês escutarem uma conversinha atrás do vídeo, é meu filho ali conversando pelo computador, vocês perdoam aí qualquer coisa, mas fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.